O objetivo aqui é discutir filosofia da tecnologia. A gente precisa entender que a gente vive, a gente opera, o ser humano opera numa bolha em que ele cria para entender a realidade. A gente não entende a realidade diretamente. Vamos dar uma olhadinha no desenho. Então nós vamos ver aí, em vermelho a realidade, em amarelo a percepção, em verde a identidade. Repara que a gente não olha para a realidade diretamente. Nós temos a percepção no meio. Então você olha para a sua percepção, né? E aí você vai fazer a percepção, esbarra na realidade, a realidade volta para a percepção e volta para a identidade. E assim nós fazemos uma espécie de ecossistema individual. E, pô, então qual é o diagnóstico se a gente for pegar o método científico, fizer uma visão assim mais sofisticada do que está acontecendo? Qual é o diagnóstico que nós temos se a gente olhar do ponto de vista da filosofia, do método científico, aproveitando todo o arsenal dos pensadores do passado, não jogando esse pessoal fora, incorporando a visão desse pessoal. Então, qual é o diagnóstico? O diagnóstico é o seguinte: nós estamos vivendo uma crise de paradigma provocado por um fenômeno novo que aconteceu na sociedade, que os nossos paradigmas até então não imaginavam que fosse possível, não imaginavam que isso fosse acontecer, não houve prognósticos de ninguém dizendo, olha, vai acontecer uma mudança, vai chegar uma nova mídia, vai mudar tudo, etc. Papá. Ninguém falou nada disso, todo mundo foi surpreendido e a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então, vou repetir, nós temos uma crise de paradigma a partir de um fenômeno novo em que não há encaixe entre o fenômeno novo e as teorias de plantão. Então, o que nós temos que fazer? Ou a gente fica brigando com o fenômeno novo para ele não acontecer, rezando para que ele fique quietinho no lugar dele, que ele não se desenvolva, que é o que todo mundo está tentando fazer, ou a gente faz a coisa que é o adequado a fazer dentro da ciência. A gente ajoelha, diz para a professorinha que é a vida, olha, a gente tem que se render, dizer que as nossas percepções têm problema, e a gente começa a ver aonde que a gente começa a fazer o ajuste para poder entender o novo século a partir de uma base mais estruturada. Então a gente viu aí que a gente precisa de um ajuste de paradigma, que a gente está vivendo uma crise, que as coisas que estão acontecendo lá de fora não estão ajudando, e a gente tem que fazer essa revisão. E aí a gente começa a dizer o seguinte, então qual é a mudança? Então a gente vai ter que fazer. É como se fosse um programa de computador, as nossas percepções é um programa de computador, que foram sendo escritas ao longo do tempo por pessoas, a gente foi incorporando aquilo, funciona, beleza, vai, testa, funciona, tá bom, vamos embora, vamos por aqui, e a gente vai caminhando, aí tem várias percepções diferentes, mas bem ou mal as coisas vão andando, as organizações, de maneira geral, compartilham algumas coisas em comum, e a coisa vai caminhando, etc. Puf. Aí começa a acontecer mudanças muito diferentes. Então, a pergunta é, qual é o ajuste que tem que ser feito? Qual é o ajuste que tem que ser feito para que a gente possa dar uma arrumada na casa? Né? E aí vem a questão de como é que o ser humano se olha e se enxerga na sociedade. E a pergunta-chave é, quem somos? Então tem esse erro de percepção. Quando a gente responde quem somos, nós dizemos somos uma espécie diferente das outras, racional, cultural, etc. Papá. E aí a gente então diz assim, essa espécie caminha, faz isso, faz aquilo, etc. Mas a resposta do quem somos, quem é o ser humano, tem um problema. Por quê? A gente coloca as tecnologias na resposta do quem somos, a gente diz assim, somos uma espécie. E o que eu acho que a gente tem que começar a responder? Somos uma tecnoespécie.
Ou seja, as tecnologias, e aí vem o nosso amigo Marshall McLuhan, ele vai dizer, as tecnologias não são neutras. As tecnologias representam uma força que, quando você muda as tecnologias, o Sapiens muda. E aí vem o conceito da tecnoespécie. Nós somos uma tecnoespécie que, quando as tecnologias se alteram, o ser humano se altera. Então a gente vive numa espécie de tecnoplaneta, numa tecnobolha, numa tecnoecologia, que quando as tecnologias mudam, o ser humano muda. A gente tem um problema aí na relação com as tecnologias. A gente não entende direito as tecnologias. Eu faço a brincadeira em sala de aula que eu pergunto, aí eu faço uma história que a pessoa diz que é natureba, aí eu falo que a pessoa vai para a casinha dela em Mauá, e aí eu pergunto como é que ela vai, ela fala vai de Jeep, eu falo, mas Jeep não é uma tecnologia? Aí a pessoa, não, mas Jeep é um carro. Então, a pessoa diz, não, tecnologia é só aquilo que é novo. O que é velho não é tecnologia, é cultura. Não, não é cultura, é tecnologia que foi aculturada. E aí a tecnologia fica invisível. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma nova tecnologia, ela vai começar a provocar mudanças na sociedade que a gente não entende. Por quê? Porque a gente acha antinatural. Porque a gente está olhando a tecnologia que é nova e a gente acha que todas as tecnologias que já foram incorporadas não são tecnologias, é parte da nossa cultura. Está vendo? Está dando para entender a confusão? Então, se eu estou introduzindo novas tecnologias na sociedade, eu estou mudando a cultura da sociedade porque nós temos uma tecnocultura. E aí, se eu penso em tecnocultura, eu não vou pensar em escola, eu vou pensar em tecnoescola. Me liga o cidadão. E, pô, e essas tecnologias na escola? Eu falo, qual tecnologia? Quadro negro, giz, carteira, PowerPoint, luz, prédio, roupa dos estudantes? Ah, não, eu estou falando das novas tecnologias. Porque ele acha que, que a escola é uma escola tecnopura. Não é uma tecnoescola. Como a gente tem tecnoempresas, como a gente tem tecnotransporte, tecnocomunicação, tudo é tecno. Então, se eu mudo a tecno, eu mudo a cultura e mudo todas as estruturas da sociedade, porque a gente começa a possibilidade de recriar a cultura. Se a gente não entender isso, que é a base da resposta do quem somos, somos uma tecnoespécie, é um STF, a filosofia é um STF, efeito vinculante para tudo. Se eu não percebo que a gente é uma tecnoespécie, em que eu digo, mudou a tecnologia, mudou a sociedade, mudou a tecnologia, mudou o ser humano, mudou a tecnologia, muda a escola, mudou a tecnologia, muda a empresa, mudou a tecnologia, muda qualquer coisa, eu não entendo a nossa espécie. E não é que a gente agora está falando, então o Nepal está propondo uma nova mudança de ver a espécie. Não, é a realidade que está obrigando ao ajuste. É a professorinha que está dando a dica para a gente. E a gente tem que respeitar a professorinha para dizer, a realidade está mostrando que as nossas percepções precisam de um ajuste. Existe um bug, que é o bug do milênio, nas nossas percepções. Esse é o primeiro passo para você começar a ter uma visão muito melhor do século XXI. Quando a gente fala sobre esse assunto, aí as pessoas vêm lá, já vem aquele mimimi. Ai, pô, você está defendendo aí, né, um tecnodeterminismo, que o ser humano é guiado pelas tecnologias, que as tecnologias mandam no ser humano. Não estou falando nada disso. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, aí no livro eu falo, tem duas cidades separadas por um rio caudaloso. Aí o cidadão tem que ir 1 quilômetro para baixo. Pega uma balsa, 1 quilômetro para cima, dá 1h30 e a brincadeira entre as pontes. Então, as duas cidades vivem uma tecnocultura em que existe uma balsa lá embaixo. Então, todas as situações da cidade, tudo que é pensado na cidade, todas as relações que se estabelecem na cidade, são estabelecidas a partir daquela tecnocultura. Meter uma ponte no meio, você altera a tecnocultura. Agora, a ponte vai obrigar o cara a se suicidar? A ponte vai criar o critério de fulano vai resolver namorar com fulano? Vai criar a boate de um lado para o outro? Quem vai criar isso é o ser humano. Mas esse cara só vai conseguir criar isso se tiver a maldita ponte. Se não tiver a ponte, não vai fazer.
Então, quando você quebra a barreira ecológica, cria uma ponte, você quebrou uma parede tecnocultural. E a partir dali, são duas novas cidades, com milhares de possibilidades que não existiam antes da ponte. Aí você pensa, a chegada dos barcos e dos navios, a chegada do avião, a chegada do telescópio, a chegada do microscópio, a chegada de qualquer coisa que potencializa o ser humano para fazer coisas que ele não podia fazer. Então não é tecnodeterminista, é tecnocultural, é tecnoespécie. Uma coisa está ligada com a outra. A cultura muda a tecnologia muda a cultura. Eu não posso dizer que a tecnologia manda na cultura, nem que a cultura manda na tecnologia, porque é uma tecnocultura. Está ligado? Então, se você começa a dizer que a cultura dos sapiens não tem nada a ver com tecnologia, né? Ah, não, esse mundo aqui que a gente está vivendo hoje é um mundo muito tecnológico, eu gostaria de viver num mundo sem tecnologia. É mesmo? Quando que o ser humano, que o sapiens, quando virou sapiens, virou Homo sapiens, virou Homo sapiens quando ele diz, eu quero ser tecno. Enquanto a gente não era tecno, a gente era primata. E a gente só começou a ser Homo sapiens por causa da tecnologia. É uma espécie que eu falo assim, a galera entrou numa assembleia na caverna e falou, galera, do jeito que tá mal. Nós não estamos conseguindo brigar nessa situação, não. Precisamos de um diferencial competitivo. Vamos meter bronca nessa tal de tecnologia. E foi aí que começou a bombar a brincadeira. Então, nós somos uma tecnoespécie. Temos tecnocultura e a gente está introduzindo na sociedade hoje novas tecnologias que estão mudando a nossa tecnocultura. Aí a gente vai começar a entender, que é o que a gente vai ver na próxima aula, o papel das mídias, que é um tipo de tecnologia muito específico, que eu falo no meu livro, no capítulo 2. Então, essa parte 2, o que fica aí de importante? Nós temos uma crise de paradigma. Essa crise de paradigma é uma crise de paradigma provocada por um fenômeno novo que nós não estamos entendendo. Existe um erro no nosso código. Esse erro do código nós vemos a tecnologia como uma coisa neutra. Vamos fazer o cálculo lá do que vai acontecer no futuro. As tecnologias, isso não importa, porque a cultura está acima de tudo e tal. E aí a gente controla tudo e tal, as tecnologias não mudam nada, e as tecnologias estão mudando a sociedade, e a gente não está conseguindo enxergar porque existe esse fator que nós somos uma tecnoespécie. Ora, a tecnologia, ela afeta a cultura porque ela permite que a cultura se expanda, né? E ora a gente incorpora aquilo tudo e aquilo ali se consolida. Então é um joguinho ida e volta que vai brincando. Então, se a gente conseguir entender isso, quando você vai fazer uma palestra, quando você for fazer uma consultoria, quando você for dar uma aula e que você falar da tecnoespécie, você vai ajudar os estudantes, as pessoas, né, a compreender as mudanças. Por quê? Porque no momento que você introduz novas tecnologias, você, como um profissional de inteligência competitiva, vai dizer novas tecnologias, mudanças tecnoculturais, coisas novas vão vir aí. Vamos se preparar para essas coisas novas. O que vem de novo aí? Vamos analisar a tecnologia especificamente para fazer as projeções. Então, o ser humano vai abrir a porteira, vai sair a boiada e a galera vai dizer o que a gente não podia fazer antes, agora a gente quer fazer. E aí você ganha uma escala, você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Bom, é isso aí, galera. O que a gente vai fazer agora? Você vai ver o vídeo todo, vai entrar no link do formulário que vai ser mandado para o grupo do WhatsApp, vai entrar lá, vai preencher o formulário, vai dizer o que você achou, o que foi de importante, qual é o resumo, o que ficou de importante e quais são as perguntas. E a partir daí, ao longo da semana, a gente vai ajustando esse debate filosófico para você ter consistência, diferente do que está acontecendo no mercado, para fazer o ajuste necessário na resposta do quem somos. Nós não somos uma espécie que a cultura manda na tecnologia. É uma espécie tecnocultural, uma tecnoespécie, que quando chegam novas tecnologias, a gente começa um novo ciclo na sociedade humana. Bom, é isso aí.